pauta de hoje é reforma tributária. Ficou interessado? Então vamos falar com Francisco Galiza, que é nosso consultor econômico. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo, um abraço. Bom, Galiza, de modo geral, o que podemos falar sobre a reforma tributária? Paulo, esse é um assunto bem complexo, cheio de detalhes, e eu vou tentar resumir em dois pontos. Tá? Primeiro, vamos falar dos aspectos gerais da reforma tributária. Tá? Eu quero citar de uma forma extremamente resumida em dois pontos. O primeiro ponto, Paulo, existe um certo consenso da necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Tá? Inúmeros estudos mostram a complexidade tributária é uma das causas da baixa competitividade brasileira. Né? Estudos feitos pela ONU, estudos feitos pelo Banco Mundial mostram que esse é um problema sério no Brasil. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar, Paulo, o primeiro aspecto que eu quero colocar é o seguinte: é uma necessidade do país fazer uma reforma tributária pela burocracia do sistema tributário que a gente vive no Brasil. Esse é o primeiro aspecto, que é quase um consenso nacional em relação a isso. O segundo aspecto que eu quero citar, Paulo, é um aspecto que está aparecendo muito na imprensa, é o famoso IVA. O IVA ele vai ser o imposto de valor agregado, tá? Onde a ideia é que ele substitua, tá, inúmeros tributos cobrados sobre o consumo do país. Tá? O problema da discussão do IVA é o seguinte: cada setor quer ter algumas vantagens, muitas legítimas, outras um pouco menos legítimas. Então, hoje, o ponto principal é que o IVA no Brasil pode chegar a 26,5%. Vocês estão vendo aí uma figura, né, com o IVA em alguns países. Vocês veem que o Brasil, com 26,5%, vai ser o segundo IVA mais alto, só perdendo para a Hungria pela tabela. O que a gente tem? Por exemplo, em alguns países na Europa, a média é 20%. Então, o grande mistério, a grande dificuldade que ainda não está definido é quanto é que vai ser esse IVA. O nosso receio, Paulo, é o quê? É que, pelo conjunto de isenções que tenha a reforma tributária, esse valor possa ser muito alto. Tá? É como se brinca, né? O Brasil é o país da meia entrada. Todo mundo quer pagar meia entrada, mas se todo mundo pagar meia entrada, vai acabar penalizando aquela pessoa que paga uma entrada completa. Então, em termos gerais, esses são os dois grandes pontos, na minha visão, que está se discutindo hoje na reforma tributária no Brasil. Galiza, agora falando mais especificamente do mercado de seguros, como fica o setor com a reforma tributária? Vamos lá, Paulo, o assunto é complexo. O primeiro ponto é o seguinte, tá? Os principais agentes do mercado de seguros veem a reforma tributária também com aspecto positivo, como o resto dos agentes brasileiros, né? Quer dizer, eles acham que é uma conquista importante, eles acham que é uma tributação muito complexa no Brasil, isso dificulta toda a estrutura de impostos das empresas, etc. Esse é um ponto importante. Dito isso, o mercado de seguros hoje está enfrentando alguns desafios na reforma tributária. Quer dizer, como é que vai ficar? Um deles, que é um dos mais citados, é o famoso imposto sobre herança, tá? Que é uma sigla, né? ITCMD, né? A sigla aqui de transmissão de bens. Né? O que acontece? Tanto o VGBL, por exemplo, o PGBL, são produtos de acumulação, esse valor não entra, não há essa tributação quando é passada numa herança. E existe uma linha do governo que é favorável a que tenha esse tributo, a que passe a cobrar esse tributo, pelo menos num prazo de 5 anos de depósito. Né? O problema é o seguinte: é que muitos dos depósitos são feitos nos últimos 5 anos, antes da pessoa falecer. O meu receio disso tudo é o seguinte, Paulo, na minha visão de economista. Primeiro, o mercado de seguros tem que tentar preservar ganhos que ele tem ao longo da história. Né? Ganhos reais, ganhos que foram bons. Quer dizer, e toda essa tributação mais favorável, mais justa, fez com que, os produtos se desenvolvessem. E aí, talvez, o risco é o quê? Talvez pela demanda arrecadatória
do tipo assim, vamos pegar, isso acabe penalizando esses produtos. Então, hoje, é esse o desafio no mercado de seguros. Quer dizer, como o mercado de seguros vai sair na imagem nesse novo cenário tributário. Esse que eu citei do imposto da herança é um assunto que está vigorando muito na mídia e é uma reivindicação do setor. Enfim, vamos ver como é que vai ficar tudo isso. Paulo, o assunto está rolando, a gente achou importante fazer um registro aqui no programa, mas as conclusões ainda não fecharam. A história não fechou ainda, vamos ver como vai ficar. Enfim, vamos torcer que tudo termine bem e que acabe sendo realmente um projeto que seja bom para a economia, bom para os agentes, enfim, bom para todos nós que vivemos aqui no país. Pois é, Galiza. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Nossos agradecimentos ao Francisco Galiza. Obrigado, Paulo, e um abraço. E obrigado a você que assistiu o programa até aqui. Espero você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuide e fique bem.